Glória a Deus, meus amados irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos. Aleluia! A graça e a paz do Rei Jesus seja no teu coração. Vamos se achegando aí nessa quarta-feira de célula. Glória! É o nosso 10º dia. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. A gente está quase na metade do nosso projeto, hein, gente? Como passa rápido o tempo. Permanecemos firmes aqui, orando, buscando a Deus. E hoje nós estamos reunidos de forma especial, né? Alguns líderes me perguntaram como a gente vai fazer a reunião. E ontem a gente falou isso na nossa reunião. Então nós vamos fazer a reunião normal, amém? Queria que você participasse aqui no nosso momento. No final a gente vai fazer os períodos de oração e a gente vai fazer a célula normal. Então vamos compartilhar, podemos compartilhar como está sendo o jejum, né? Como está sendo aqui as palavras, mas vamos compartilhar sobre a palavra de domingo também, amém? Os irmãos estão se achegando. Você está me ouvindo bem? Tá tudo certo aí, gente? Tá tudo ok? Você consegue me ouvir bem? O áudio tá saindo legal? Tá tudo certo aí, sim ou não? Manda um sinal de fumaça, aleluia, para eu saber que a gente pode avançar. Amém? Vamos orar juntos? Nosso tempo é curto, vamos começar orando para poder usar da melhor maneira o tempo que temos disponível. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, obrigado pela alegria que temos em aprender de Ti e por estarmos reunidos para ouvir a Sua voz. Fortalece a nossa fé, Senhor. Alimenta o nosso espírito e desperta-nos para orar e para construir uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, 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 amém. Meus irmãos, queria compartilhar hoje sobre a oração do Pai Nosso. Glória, glória. E eu vou fazer isso. Eu quase mudei, mas eu vou fazer o que eu falei para você. Eu vou compartilhar sobre a oração do Pai Nosso. Porque eu acredito que a oração do Pai Nosso é um roteiro precioso de oração. A gente basicamente já está seguindo ele, mas eu quero falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Para isso eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá no livro de Lucas, capítulo de número 11. Em Mateus 6, você também vai ver a oração. Normalmente a gente dá muito mais ênfase no livro de Mateus 6, onde Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso, a lei dos 2 altares, aquilo que você faz no privado, Deus manifesta no público. Mas aqui em Lucas 11 tem a base do nosso jejum, né? No versículo 1 de Lucas 11, pega a sua Bíblia aí, a Bíblia fala que Jesus estava em um certo lugar para orar. E quando terminou de orar, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Preste atenção, é importante aprender a orar. Oração não é uma coisa que você nasce sabendo. Oração não é uma coisa automática. Tem gente que simplifica demais a oração dizendo a oração é conversar com Deus. Não tá todo errado isso. Oração é sim conversar com Deus. Mas eu vou te falar, se os discípulos falaram que precisavam aprender a oração, significa que existem alguns segredos que talvez a gente não sabe. Significa também que às vezes a gente pode fazer isso de maneira errada. Sim ou não? Significa que muitas vezes... Opa, tá aberto o WhatsApp aqui, o povo tá mandando mensagem. Significa que muitas vezes a gente pode acabar orando de maneira ineficaz, sem usar tudo aquilo que está à nossa disposição. Os discípulos até falam para Jesus, João ensinou os discípulos dele. Então a gente precisa aprender a orar. Fala assim comigo, eu preciso aprender a orar. Não. Dá para falar com Deus de qualquer jeito, qualquer hora. Sim. Deus sabe te ouvir.
Deus entende a tua ignorância. Nossa, falei igual um paranaense forte agora. Deus entende. Deus entende até a sua ignorância. Ele entende a sua ignorância, meu irmão. Ele entende a sua ignorância, minha irmã. Mas eu vou te falar. Ele deseja que você cresça. Ele deseja que você aprenda a oração. O Senhor deseja que você seja um filho que sabe se virar. Do mesmo jeito que você vai aprender a andar de carro e dirigir um automóvel, não é só acelerar e virar. Existem diversos fatores, muitas variantes, existem segredos, existem caminhos, existe um processo na oração. Então a gente precisa aprender por esses caminhos. Amém? Então vamos começar falando sobre isso. Vamos continuar a leitura do texto. Ele lhes disse, olha só, quando orares. Por que Jesus disse quando orares? Porque ele entendia que os discípulos iriam fazer isso. Amém? Quando orares, significa que Jesus está dizendo assim, ó, eu sei que vocês vão fazer. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque não existe nenhum mandamento bíblico sobre oração. Não existe. Não existe nenhum lugar da Bíblia que a Bíblia diz assim, ó, ore todos os dias. Não tem. Também não está na Bíblia jejue todos os dias. Tanto a oração quanto o jejum são coisas que não são mandamentos, mas são coisas que Jesus espera que você façamos. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, abrisse lá no livro de Mateus 6. Vai lá rapidinho. Eu quero ler Mateus 6. Depois a gente vai voltar a ler o livro de Lucas. E eu não vou falar sobre a oração do Pai Nosso só hoje. Amanhã eu vou continuar falando desse tema. Eu vou dividir em 2 momentos. Em Mateus 6, Jesus diz assim, ó, no versículo 1. Eu vou ler até o 8, tá bom? Mateus 6:1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba o que a sua mão esquerda faz, não saiba a tua mão esquerda o que faz a sua mão direita. É interessante isso, é interessante porque Jesus espera que eu e você sejamos generosos. Talvez a gente podia falar isso aqui numa palavra de oferta. Jesus quer que você seja generoso. A gente vai fazer as reuniões da célula, hoje nós vamos ofertar. Seja generoso nas tuas ofertas. Jesus espera isso de você. Só que a tua generosidade não pode ser uma generosidade que o teu desejo vai ser reconhecido, ser recompensado, ser visto por isso. Faça de todo o teu coração. A Bíblia fala no versículo 4, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Jesus está dizendo o seguinte, aquilo que você faz para Ele, Ele te recompensa. O que você faz no oculto, Deus manifesta no secreto. Fala assim comigo, a vida pública... Eu errei aqui. O que você faz no secreto, Deus manifesta no público. Fala assim comigo, a vida pública de uma pessoa é resultado da vida secreta. Nós chamamos isso de a lei dos 2 altares. E no versículo 5, Jesus vai começar a falar sobre oração. Mais uma vez eu te digo, não há mandamento nenhum dizendo orem. Os mandamentos são, ame o Senhor, né? Viva uma vida de descanso, honre seu pai, não deseje a mulher do próximo, não use o nome do Senhor, teu Deus, em vão, não roube, não mate.
Existia uma série de mandamentos bíblicos, nenhum deles é sobre oração. Só que no versículo 5 de Mateus 6, Jesus diz assim, ó: quando você for orar, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Pastor, então a gente não pode orar de pé? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Você pode orar de pé. Recomendo você orar andando até. Mas eu vou te falar, não ore com o desejo de ser visto. Oração não deveria ser uma coisa que você faz para ficar se vangloriando diante das pessoas. Oração não deveria ser uma coisa que você vai chegar nas pessoas e falar assim, porque eu oro 2 horas por dia, porque eu oro 1 hora por dia. Não, isso não é oração. Não é esse o desejo que deve ter no teu coração quando você começar a falar e a praticar a oração. Não, não. Não seja como os hipócritas que na verdade querem usar até a oração para achar que são bons diante de Deus. Tem gente que lá no fundo acredita que Deus escuta ele porque ele é uma boa pessoa e porque ele tem uma boa vida de oração. Vou te falar uma coisa aqui mais forte ainda. Repete assim comigo: Deus não me aceita porque eu oro. Se você ora muito ou se você ora pouco, Deus te aceita do mesmo jeito. Não é a tua oração que te faz aceitável diante de Deus. Não é. Não é a sua oração que faz você ser amado pelo Senhor. Não é. Não é. Não é. Não é. Absolutamente não é. Não é a tua oração que torna você uma pessoa apta para receber nada do Senhor. Não. Não. Oração, na verdade, é o nosso dependenciômetro. A oração revela a sua fé, sim. A oração revela o quanto você depende de Deus. Mas se você orar muito ou orar pouco, não vai mudar nada o amor de Deus por você. Não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos. E não há nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame mais. Deus ama você. Pastor, se Deus me ama e a oração não muda isso, e a oração não faz com que eu me torne mais aceito ou menos aceito diante de Deus, por que eu vou orar? É porque a oração revela o quanto você depende dele. A oração também dá a Deus espaço para trabalhar em você. Faz sentido? Porque às vezes você está no tempo todo ali, na tua força do teu jeito, na tua inteligência, na tua capacidade, e você para de depender de Deus. Oração, na verdade, é quando você reconhece. Só ora quem é fraco, só ora quem não consegue, só ora quem não sabe. A verdade é essa. A verdade é essa. Pessoas muito boas, pessoas muito fortes não oram. Não oram. Por quê? Porque eles não precisam. Por que uma pessoa vai orar se ela dá conta de resolver os problemas? Por isso que Jesus diz assim, ó, quando você for orar, não fica nas esquinas, não, mostrando para as pessoas que você é uma pessoa de oração. Não faça isso. Daí no versículo 6, Jesus diz, mas quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu pai, que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Pastor, significa que eu só posso orar se for no meu quarto? Também não. Não é isso que Jesus está dizendo. Você não tem que entrar no quarto para Deus poder te ouvir. Deus te ouve em qualquer lugar. Fala assim comigo, o Senhor me escuta em qualquer lugar. Em qualquer momento. Em qualquer circunstância. Em qualquer altura. Até o teu sussurro Ele escuta. Deus entende lágrimas, irmãos. Deus entende sussurro. Deus entende pensamento. Mas mesmo assim Jesus diz, entra no teu quarto e fecha a porta. O que seria esse quarto? Eu não vou te responder biblicamente. Eu vou te responder de acordo com aquilo que eu acredito, baseado na experiência. E você pode jogar fora se quiser. Quando eu para falar a Bíblia, eu vou dizer, a Bíblia diz isso e pronto. Quando a Bíblia não está dizendo, eu vou falar, isso aqui é o que eu acredito, você pode jogar fora se não fizer sentido para você. Quem pode dizer amém aí? Eu acredito que
essas palavras de Jesus, entre no seu quarto, feche a porta, Jesus está dizendo que a oração ela precisa ser feita com uma atitude interior. Esse quarto secreto fala de um lugar que você entra em fé. Significa que no momento que você for orar, você precisa de fato ter a consciência de que está você e o seu Pai em um lugar de intimidade. Então, quando você for orar, você precisa ter essa consciência. Eu estou com o meu Pai no meu secreto. Eu acredito sim que Deus te escuta em qualquer lugar, mas eu também acredito que é fundamental você ter um lugar de oração. Quando Jesus disse entra no seu quarto, ele está dizendo tem uma atitude de tornar esse momento um momento de intimidade. Não faça do seu momento de oração um momento comum. Não, eu estou lavando a louça aqui, estou orando. Deus te escuta? Sim. Eu estou trabalhando, pregando, cortando, eu tô costurando, tô mexendo no computador, eu tô viajando, tô fazendo qualquer coisa, tô orando. Deus te escuta? Sim. Mas é importante você ter o quarto. Você pode transformar o seu trabalho num quarto de oração? Pode. Você pode transformar o momento do lavar da louça num momento de oração? Pode. Mas qual é o teu lugar de oração? Tá aparecendo sempre o belezinha ali. Será que é o Espírito Santo confirmando o que eu tô dizendo? Ou é uma configuração no meu computador que eu não sei tirar? Qual que é o teu lugar de oração? Pensa aí. Onde você ora? Onde que é que você ora? Tá bem? Eu vou te falar, essa meu escritório aqui, ele é tudo. Eu acho que eu passo a maior parte do meu tempo eu passo aqui nessa sala. Estudando, lendo um livro, lendo a Bíblia. Tem uma pilha de livro aqui. Tem uma outra pilha de livro aqui. Eu tenho a minha Bíblia aqui de leitura. Essa semana eu voltei a ler no papel. A gente falou semana passada. Qual que é o teu quarto de oração? Alguém pode dizer amém? Então, entra no seu quarto. Tem um lugar, tem uma atitude, um posicionamento. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhos pedires. Jesus está dizendo que nós não devemos fazer rezas. O que é rezas? É uma repetição natural sem poder. Muitas pessoas acreditam que ouvir oração é bom. Hoje em dia está muito em alta a oração da madrugada, a oração do dia. Tem uma pessoa que ora e a pessoa ali diz amém. Então ele vai ouvir uma oração. Ou então, às vezes, fazer repetições de orações. Eu acredito em confissão. Todos os dias, pela manhã, eu confesso. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Eu faço essa oração, essa confissão todos os dias, mas eu faço em forma de oração. Eu não faço isso como uma reza. O que é usar vãs repetições? É repetir as mesmas coisas todos os dias sem fé. Pastor, eu posso fazer a leitura de uma oração com fé? Pode, não vai ser uma repetição vã. Existem muitas orações poderosas. A Bíblia mesmo narra várias. O próprio Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Tem gente que faz a oração do Pai Nosso todos os dias em forma de reza. Não tem poder nenhum. Não tem poder. A oração do Pai Nosso em forma de reza, ela lida de forma religiosa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Não, irmãos, não vai resolver. Não tem poder. Você precisa estudar, aprender e meditar sobre o valor daquilo que está sendo dito. Então,
Nós não usamos de vãs repetições. Não, não, não. Para orar, a gente precisa ter a consciência. Em primeiro lugar, precisamos ter a consciência de que a gente precisa aprender a orar. Outra coisa, quando a gente for orar, a gente precisa entender que Deus espera que a gente ore. Quando for orar, a gente precisa entender que a oração não nos qualifica para ser aceitos. Quando a gente for orar, a gente precisa entender que é necessário entrar no quarto, ter uma atitude de lidar com aquele momento de forma especial. E a gente também não deve fazer isso de forma religiosa. A gente não deve só repetir algumas palavras. Não. A gente precisa orar com consciência. Amém? A gente vai terminar por aqui. Amanhã eu vou entrar na oração do Pai Nosso e a gente vai compartilhar os tópicos a respeito dela. Agora, quero te convidar a adorar o Senhor, a orar pelos teus pedidos. Pastor, mas a gente vai repetir a oração de novo? Não, 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 não. Você vai usar palavras diferentes hoje. E acredite em mim, há poder quando você ora várias vezes pelas mesmas coisas, sem ser de forma religiosa. Vou falar sobre isso essa semana ainda. Amém? Que o Senhor te abençoe. No final a gente vai orar pelos alvos da igreja e nós vamos orar por salvação. O encontro com Deus está chegando e hoje é dia de cada um dos nossos líderes fazer uma varredura nas células para saber quantas pessoas nós temos em potencial para mandar para o encontro com Deus. Então no final da reunião eu queria que cada líder mandasse lá para o seu discipulador quantas pessoas você e a tua célula vão levar para o encontro. Hoje é dia de a gente organizar isso para que no final de semana que vem, a gente possa testemunhar que vivemos 21 dias de oração, recebemos muitos milagres, mas também nós vamos fechar nesse nosso projeto de 21 dias com uma grande colheita de pessoas que vão provar do amor maravilhoso de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.